O que fazer diante do erro? O que fazer diante do pecado cometido? Aquele que você sabia que não devia fazer, que você jurou que não faria novamente, aquele que você tinha certeza que já estava forte o suficiente para resistir, mas acabou caindo e cometendo de novo. O que fazer diante do erro? Essa talvez seja uma das questões que mais venham à mente das pessoas, porque eventualmente todos nós estamos cometendo erros e muitas vezes, muitos deles, que achávamos que não cometeríamos jamais, que já éramos fortes o bastante para resistir. E é diante de uma situação assim que Esdras se encontra logo ao chegar a Jerusalém. E eu quero convidar você para a gente olhar um pouquinho para o texto e refletir um pouco sobre essa questão. Esdras, capítulo 9 e capítulo 10. Hoje nós concluímos a leitura do livro de Esdras com esses dois capítulos. E perceba que ontem, na nossa leitura, no capítulo 8, Esdras e o restante do grupo de exilados que chega com ele, eles chegam a Jerusalém, tem alguns dias de descanso, entregam cópias das ordens do rei aos oficiais dele da região, são acolhidos, são recebidos e as autoridades passam a apoiá-los. E o texto vai dizer no início do capítulo 9 que logo então eles se estabeleceram, um grupo de líderes dos judeus vieram para Esdras e disseram para ele: muitos israelitas, até mesmo alguns dos sacerdotes levitas, não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Esdras mal botou o pé em Jerusalém, e assim que ele se estabelece, eles fizeram ali os primeiros sacrifícios, ele tomou o pé da situação, chegam alguns líderes e dizem para ele: ó, já tem uma turma aí, a galera que chegou da primeira leva, já tem uma turma que se misturou. Muitos, inclusive vários dos sacerdotes, dos levitas, já se misturaram, já casaram com o povo da terra, já aderiram aos comportamentos, a descendência já foi contaminada por causa desses casamentos mistos, eles estão adorando outros deuses, estão realizando as práticas abomináveis desses povos. A turma já se perdeu. A galera que chegou primeiro já está toda misturada. A bagunça já está instalada em Jerusalém. E não à toa, e não para menos, Esdras entra num momento de... Ele fica atônito, ele fica perplexo com aquela situação. Ele acabou de chegar com a missão de ensinar o povo, né? No texto que nós lemos ontem, a gente vê Esdras retratando que essa era a sua decisão, o seu objetivo de vida era aprender, conhecer a lei de Deus, obedecer a lei de Deus e ensinar o povo a que fizesse o mesmo, a que conhecesse a lei. O que Esdras vai ser lembrado é que ensinar o povo a obedecer a lei de Deus, parte do princípio de que não, o povo não conhece essa lei e que muito provavelmente esse povo não tem obedecido, não tem vivido, e ensinar o povo a obedecer a lei de Deus é estar disposto a lidar com o fato de que não, eles não fazem, eles não obedecem, eles vivem em pecado muitos momentos e acabam pecando. E Esdras é desafiado a saber como lidar com essa situação. O texto vai dizer que no primeiro momento Esdras ele fica abismado com aquilo, ele não consegue acreditar no que está acontecendo, eles estão voltando de 70 anos de exílio, castigo de Deus por causa do pecado do povo. Por que o povo fez isso? Deus permitiu que aquilo acontecesse com o povo. Esdras está em desespero, ele arranca os cabelos, ele arranca os pelos da barba, ele se senta ali no chão e ele fica ali sentado atônito por um bom tempo, até o sacrifício da tarde, até que então ele na hora do sacrifício ele se levanta, ele vai para a porta do templo, ele cai de joelhos, ele ergue as mãos ao Senhor, ele ora ao Senhor, clamando misericórdia e confessando o pecado do povo. E ele diz para Deus: Deus, eu estou com vergonha de estar na sua presença, eu não tenho coragem de olhar, de voltar o meu rosto, de levantar o rosto para o Senhor, porque desde os nossos antepassados esse povo vivia em pecado. Agora que a gente teve um momento de alívio da graça do Senhor que nos trouxe de volta, o povo já pecou de novo, o povo já se perdeu de novo, e eu não sei o que dizer, eu não sei como olhar para o Senhor. O Senhor foi misericordioso, nos deu um castigo menor do que nós merecíamos, e aqui estamos nós de novo, o povo pecando de novo. O que fazer? Esdras estava ali prostrado diante do templo, e diz o texto que uma multidão está ali contemplando, está vendo o que está acontecendo, ouvindo a oração de Esdras, se dando conta dos pecados que eles têm cometido, e começam a se juntar a ele. Eles se reúnem, eles choram amargamente com ele, e eles reconhecem: realmente nós somos infiéis. Nós somos infiéis. E aí alguém diz uma frase, diz a Esdras o seguinte: cadê? Levante-se, levante-se,
pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós somos infiéis, Esdras. De fato, você está certo. Nós erramos, fomos meninos, erramos. Agora e agora? O que a gente faz? É seu dever nos ensinar o que fazer. Olha a missão dele aí. Levante, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. A gente reconhece o erro. E agora? O que a gente faz? Como é que a gente corrige isso? Esdras então se levanta e ele passa a orientar. Exige que aqueles homens que haviam se juntado a essas mulheres e que estavam aderindo a essas práticas se separem dessas mulheres, mandem essas mulheres embora, restaurem a pureza da descendência de Israel, que eles deixem de praticar esses atos de contaminação que eles vêm praticando. É feita uma proclamação a todo o povo para que todos aqueles que tinham vindo na primeira leve, todos os exilados que já tinham voltado, se reunissem em Jerusalém, e eles são alertados sobre esse pecado e providências são tomadas para que esse pecado seja corrigido. E nesse momento, diante do povo, Esdras diz: agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a Ele. Confessem o pecado ao Senhor e façam o que agrada a Ele. É isso. O que fazer diante do pecado? O que fazer diante do erro? Confesse o seu pecado ao Senhor e faça o que agrada a Ele. Muitas vezes na vida, nós nos achamos já fortes o bastante. Esse pecado não me atinge mais, essa tentação não me pega mais, eu já estou forte, já estou bem. Eventualmente, nós nos descobrimos errados. Nos vemos diante do pecado, que jamais achamos que cometeríamos de novo, ou que achávamos que as pessoas jamais cometeriam, e de repente somos surpreendidos com o fato de que sim, as pessoas continuam pecando, de que as pessoas são falhas. O que fazer? Vamos só ficar atônitos? Vamos só ficar desesperados? Não. O caminho é pedir perdão, confessar o pecado ao Senhor, como Esdras faz, ele confessa o pecado ao Senhor, ele adverte na sua oração, ele adverte o povo do seu pecado, ele junta o povo e diz: olha, vocês erraram, vocês estão no erro e precisam corrigir. Confessem os seus pecados e façam o que é certo. Esdras é relembrado da natureza pecaminosa desse povo, como todos nós somos. E interessante pensar por essa perspectiva, que talvez seja até por isso que Esdras, uma das teorias é de que o livro das crônicas seja escrito por Esdras. E talvez seja até por isso que Esdras tem escrito esse livro, porque ele chega a Jerusalém com a intenção, com o objetivo de ensinar o povo a obedecer à lei de Deus, e logo que ele chega, ele se depara com o fato de que o povo está errando de novo, e talvez por isso até ele tenha, eu vou ter que escrever, eu tenho que escrever essas memórias para relembrar esse povo de todos os erros que já cometeram lá atrás, para quem sabe eles trilhem um futuro diferente. O fato é que diante do pecado, não há outra solução. Reconheça o erro, peça perdão ao Senhor, se arrependa do seu pecado, peça perdão, confesse o seu pecado ao Senhor e a partir daí busque fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essa jornada de amadurecimento vai durar uma vida toda. O objetivo é que amanhã você peque menos do que você peca hoje, que sejamos cada vez mais fortes, mais maduros e pequemos menos diante do Senhor. Mas, eventualmente, o pecado está ao nosso redor, somos falhos, aprendamos a lidar com ele, aprendamos a ensinar as pessoas a lidar com o pecado e a como se afastarem dos seus pecados. Vamos juntos, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo com ela a cada dia, e você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão, lembrando que agora a gente vai seguir essa mesma história, mas agora lendo o livro de Neemias. O cronograma vem logo a seguir, eu coloco para você nos destaques para que você possa seguir essa leitura com a gente. Até amanhã.